Boa tarde a todos. Hoje vamos ter o Dr. Pedro. Ele já deve estar entrando. Olá, boa tarde. Guardando o Dr. Pedro. Boa tarde, Bárbara. Cláudia ou Cláudio. Olá, olá. Estamos aguardando aqui o Dr. Pedro entrar. Olá. Você é daqui ou de Portugal, Bárbara? Eu sei que vamos ter uma audiência de Portugal hoje. Olá, Beth. Beth é minha aluna. Tudo bem? Que bom que você veio. Vamos aguardar aqui o Pedro. Aguardar a entrada dele. É, eu sei. Eu reconheci pelo nome. Estamos aguardando aqui a entrada do Dr. Pedro. Ele está tentando aqui entrar, mas não está conseguindo. Vamos aguardar mais um pouquinho. Agora ele entrou. Olá, Pedro, tudo bem? Boa tarde aí, não é? É, boa tarde. Aqui é Boa boa tarde, tarde, aí é boa boa noite, tarde, né? Cláudia. 9 horas Sim, da noite. já é 9 da noite. Tudo Ai, bem? que prazer. Tudo bem, tudo bem. Eu vou fazer uma pequena introdução aqui, te apresentando, tá bom? E Ok. aí a gente já entra com a entrevista. Então, boa tarde a todos. É um prazer recebê-los para mais uma entrevista no Brain Alive. Em meu nome e em nome da Anabel Manzano, damos as boas-vindas a todos. Dando continuidade à nossa série de lives, hoje temos a honra de receber com o tema Importantes questões sobre o autismo, da teoria à prática clínica, o meu amigo Dr. Pedro Ferreira Alves. Pedro é psicólogo, especialista em psicologia clínica e da saúde pela Ordem dos Psicólogos Portugueses, cargos pelas quais possui doutorado. Dr. Pedro tem especialidade avançada em psicoterapia e em neuropsicologia. Diplomado em estudos avançados na área de conhecimento da psicologia, que lhe outorga capacidade investigadora. É reconhecido pela Sociedade Russa de Psicologia pela difusão científica da psicologia sociohistórica. Dr. Pedro é também diretor clínico da Clínica de Psicoterapia Pós-Clássica, vice-presidente da Associação Portuguesa de Psicologia Relacional Histórica e fundador e diretor do Programa Clínico de Intervenção em Autismo, Escola Rita Leal. Uhum. Bem-vindo, Muito Pedro. obrigado É um pelo convite, prazer tê-lo Carla. aqui. Muito obrigado.
Que bom que hoje deu certo, né? Hoje vamos Sim, fazer essa entrevista. sim, na semana passada peço desculpa porque houve erros técnicos que nos impediram de conversar e aposto que defraudámos algumas expectativas. Eu vou tentar falar assim, de uma forma mais aberta, menos Exato. açoriana, Tá menos... ótimo. Está ótimo. Tá ótimo. Estamos entendendo tudo, percebendo, como vocês falam. Tudo, tudo, tudo tranquilo. Então vamos começar do começo. O que caracteriza o comportamento humano? Sim. Para, para podermos falar de uma forma rigorosa, racional, temos que, devemos separar o senso comum daquilo que a história e a ciência, em termos gerais, já nos indica. O homem pertence ao reino animal, portanto, pertence à natureza. Como pertence à natureza, tem mecanismos próprios da natureza, próprios biológicos. E tem, partilha com outros animais, portanto, o homem é um animal. Isto parece que é uma verdade à la Alice, mas esquecemos-nos bastante que o homem é um animal. Portanto, tem uma natureza agressiva, tem uma natureza dominadora, com o fim da adaptação da espécie, claro que sim, mas partilhamos muitos comportamentos com os outros animais. Então vamos tentar, de uma forma um pouco superficial, vamos tentar ir pelas emoções. Ok. Todos nós dizemos que o ser humano é muito emocional, que se emociona com filmes, com música, com a paixão por alguém, etc. Os crocodilos também sentem. E os crocodilos cuidam. Eles têm aquele ar, tem assim um ar assim um bocado mauzões. Os crocodilos não têm, mas eles cuidam, eles sabem cuidar. Sabem cuidar. A preguiça tem motivação. A preguiça passa a vida parada, quer dizer, pelo menos aparentemente, será que ela tem motivação que a faça agir, que a faça descolar? Claro que tem. Comer, né? Precisa comer, precisa ter motivação para ir em Claro. busca, né, e tudo. E, portanto, a motivação. Também nós temos essa motivação. Mas enquanto que o crocodilo cuida porque a natureza obriga-os, a natureza do próprio crocodilo obriga-o a cuidar, ele não tem consciência de que está a cuidar. Tanto não tem que assim que percebe que já são autónomos o suficiente para treinar a caça, a sua própria sobrevivência, vamos chamar, abandonam as crias. Abandonam no sentido de entregam as crias à natureza. Portanto, não estão ali a transmitir o que sabem aos filhos na sua puberdade ou mesmo na sua adultez. Portanto, há aqui algo que já começamos a perceber, que é possuímos características emocionais que também outros animais reptilianos ou primatas, que são os mais próximos de nós em termos da biologia, da genética, todos sentem emoções. Os portugueses sentem depressão. Sentem. Sentem. Tivemos um passado de 50 anos de Salazar e não nos aparece em 40 anos de democracia. Portanto, nós somos sempre aqueles que estão sempre à espera de um Cristiano Ronaldo ou de alguém que nos devolva aquilo que em 1500 era a época dourada dos portugueses. Portanto, as emoções estão partilhadas entre animais e humanos. Então vamos para os primatas, que são os mais parecidos connosco. Eles pensam como nós. Eles pensam. Pensam ou não? Portanto, agora já estamos a Pensão. falar do intelecto, não é? Portanto, pensam porque observamos a resolver situações de problema.
Portanto, nós só temos necessidade de pensar quando estamos perante um problema. Um problema interno, uma necessidade de comer, ou, por exemplo, ou um problema externo, uma ameaça de um outro animal. Portanto, isso obriga-nos a resolver o problema. E desenvolvem-se como nós ao longo da sua ontogenia. Eles são protegidos, eles são cuidados, eles brincam, eles cooperam. Nós vemos os nossos primos macacos a cooperar, a brincar, a fazer palhaçadas, não é? Que é tão humano. Eu estou a fazer esta distinção porque eu ouço há muitos anos os nossos colegas invocarem estudos de que, agora estou a brincar, há um estudo sueco que demonstra que os golfinhos comunicam entre eles. Há um estudo agora muito recente de que os ratos fazem aquilo e fazem o outro. Portanto, e depois generalizam para o ser humano. Eu percebo isso. Eu percebo que os biólogos o façam. Não percebo porque é que os psicólogos o aceitam. Quer dizer, percebo. Mas ainda me faz muita confusão e ainda me cria alguns anticorpos. Porque ainda não definimos então o que é o homem. Porque se os macacos cooperam, brincam, desempenham papéis sociais, como nós, então onde é que nós somos diferentes? Eles também sentem inveja, eles também se espantam, eles também são curiosos pelo comportamento do outro e, principalmente, eles imitam o outro. A capacidade de imitação é a primeira pedra da aprendizagem. Eu, se não tenho a capacidade de imitar o outro, jamais vou aprender com o outro. Porque não estou a mimetizar e não estou a expandir a minha própria potencialidade. Portanto, os primatas também o fazem, também imitam. Então, qual é a especificidade do homem? Os macacos têm um cérebro, em termos de volume e de córtex, muito parecido connosco. Muito parecido connosco. E possuem afetos, aprendem, utilizam ferramentas. Exato. Percebem que utilizando aquela ferramenta para atingir aquele fruto vão fazê-lo. O outro que está a ver vai imitá-lo. Parecem humanos. Parecem humanos, não é? Então isto faz-nos muita confusão. A nós psicólogos que é. Então, qual é o objeto do nosso trabalho? Se parece, eu vou voltar a repetir, parece que há outros animais, como nós, que fazem e sentem coisas parecidas connosco. Então, eles comunicam. Sim, eles comunicam. Mas, e nós, humanos, comunicamos? Não. Nós falamos. Qual é a diferença? A diferença é que um animal, um macaco, ou outro animal superior, entenda-se com capacidade intelectual superior, a comunicação deles é feita unicamente pelo contágio emocional. Ou seja, a mensagem que a macaca mãe transmite ao filho é através de um guincho, de um som alto, que faz com que o filho fique em alerta. Portanto, isto não é comunicação. Isto não é a nossa comunicação. Isto é contágio emocional. Mas também acontece connosco. E sabemos, não é, dos momentos coletivos de histeria. Não é? Alguém começa, nos estádios de futebol, alguém começa a gritar, todos começam a gritar. Portanto, contagiamos-nos uns aos outros. Então aí mantemos a mesma base que os nossos primos. Ainda não encontramos a especificidade do homem. Sim. Então, se eles comunicam através das emoções, mas através do contágio emocional. Eu fico afetado pela emoção do outro.
também acontece connosco. Mas a informação que eu passo, a informação que a macaca-mãe passa, não retrata o que ela está a ver. E não retrata exatamente o que é que ela quer que o filho macaco faça para fugir ao perigo. Só contagia. Só contagia. Então, eles realmente, eles interagem. E é mais uma vez uma palavra que me confunde. A mim, Pedro. Porque se nós psicólogos continuarmos a dizer que nós interagimos uns com os outros, continuamos a não nos distinguir, enquanto espécie, de outras espécies. Porque os macacos interagem por via do contágio emocional e por via da autoridade já instalada quando o macaco bebê nasce. Quando o macaco bebê nasce, já há o macaco que domina o grupo, já os papéis já estão todos definidos. E não há, infelizmente, para o macaco bebê, não há um parlamento onde o macaco bebê possa perguntar: mas porquê que és tu que mandas e não é aquele? Portanto, não há um debate acerca da constituição do próprio grupo social. É assim, porque a natureza é assim. Então, isso, eles interagem. Mas nós não interagimos. Nós também interagimos. Mas, fundamentalmente, nós relacionamos-nos. Dito de outra forma, nós socializamos como eles. Mas nós relacionamos-nos entre nós. Interagimos com o vizinho, relacionamos-nos com a nossa mulher. Interagimos com o desconhecido, relacionamos-nos com o nosso melhor amigo. E enquanto continuamos a usar interação em vez de relação, continuamos muito longe de perceber o que é que a espécie humana tem tão específico que a faz tão distinta da outra espécie parecida connosco. Então a diferença está onde? No processo de aprendizagem e no processo de desenvolvimento. Então, como é que podemos resumir? Podemos resumir, para que as pessoas tenham uma ideia sintética, os primatas mais parecidos connosco, o propósito deles, o propósito da espécie, não é nada mais, nada menos do que a adaptação à realidade. O seu equipamento genético só tem este fim: adaptar aquele organismo vivo à realidade dura e cruel. O homem, tal qual como conhecemos agora, não tem só esse propósito, a adaptação do organismo à realidade, como tem outros propósitos, como tem outros fins. Porque o homem transforma a natureza para proveito próprio. Ou seja, enquanto que os macacos usam a natureza para sobreviver, o homem transforma a natureza para ganhar outras competências e outras necessidades. E ao transformar a natureza, transforma a própria natureza do homem. E como é que nós podemos ver isto? A ligação, isto já está mais do que estudado, por isso é que me faz confusão que a nossa classe continua a confundir conceitos. Já está estudado por Pavlov que o nosso cérebro tem o sistema de sinais, não é? O estímulo-resposta. Portanto, a ligação entre o estímulo e a minha resposta é direta e natural. Portanto, eu tenho fome, vejo comida e vou direto à comida. Satisfaço imediatamente a minha necessidade. Agora, vamos ver. Eu neste momento estou a falar com uma pessoa do outro lado do Atlântico e trabalho todos os dias para ganhar um salário ao final do mês para poder comprar comida para me alimentar e sobreviver. E viver. Sobreviver. Portanto, a ligação direta entre a minha necessidade de alimentação e o conteúdo da minha alimentação é indireta. Eu preciso fazer outras coisas indiretas para atingir aquele meio. Portanto, eu tenho que ter consciência dos vários passos que preciso de fazer, planear. Já estamos aqui a ir
Familiar, quase, isso. quase àquilo que nos distingue, para poder comprar a tal comida. Portanto, enquanto que o macaco come imediatamente, nós temos que esperar, planear, para que possamos comer aquilo que queremos comer, ou aquilo que podemos Certo. comer. Portanto, a ligação é indireta e é artificial. Uhum. Porque Como é aquilo que a que. gente vai ligando tudo isso com o autismo? Vamos fazendo essa passagem, que já estamos aí avançado na hora, viu? Já Já? passou um terço do nosso tempo. Ok. Ok. O autismo, então, aquilo que nós estamos a falar foi o processo que é a hominização. Uhum. O autismo é a hominização no seu estado puro. Se posso utilizar esta palavra, o puro. Portanto, é o estado natural do ser humano. Perfeito. O tratamento do autismo é o processo de humanização daquele hominídeo. O que é a humanização? Humanização é todo o processo histórico do homem que foi desenvolvendo capacidade de trabalho e o trabalho criou a necessidade de cooperar de uma forma mais concisa, mais consistente e começamos a apontar ao outro o que é que queríamos, o que é que desejávamos que o outro fizesse, para que todos pudessem lutar pelo mesmo objetivo. E o apontar foi começando a ser acompanhado por um som. Um som. Ah. Estamos nós a imaginar. O A pode ter sido outra coisa, não é? E à medida que aquele gesto, aquele objeto e aquele som foram coincidindo na experiência do grupo, já não é necessário apontar, basta fazer o som. Que o outro já sabe para onde é que eu estou a apontar sem apontar. E aí nasce ou cria-se a linguagem, a fala. E é a partir da fala que o hominídeo começa o processo de humanização. Que nos vamos distanciar cada vez mais, de há 400 mil anos para cá, dos nossos primos mais próximos, porque a ligação deles é uma ligação meramente emocional e não verbal. E o verbo é o que se coloca entre eu e o estímulo. A palavra, o conceito, é aquilo que se coloca entre o indivíduo e o próprio estímulo. E quando olho para o estímulo, eu não olho para o estímulo, eu penso o estímulo. E penso nas diferentes perspectivas que o estímulo pode vir a ter. E logo as diferentes respostas que o estímulo pode vir a ter. E logo vou verificando as diferentes hipóteses perante as diferentes respostas. Vou verificando. Mas como é que eu faço isso? Com o auxílio de algo que não está dentro do cérebro, que nasce fora do cérebro, nasce na cultura, que é a linguagem. É a linguagem que serve de guia, que serve de apoio para que o nosso pensamento não seja perceptivo ao motor, como os nossos primos, e seja igualmente perceptivo ao motor, mas igualmente ideativo, que é eu controlo a minha impulsividade. E nós vemos isso facilmente nas pessoas com lesões cerebrais gravíssimas no pré-frontal, em que ou não há um compromisso da fala como sistema, ou não compromisso da fala como um sistema, e verificamos a impulsividade, verificamos a ausência de verificação, verificamos a ausência de planeamento da atividade. Ou seja, ficamos reduzidos à nossa biologia. Certo. Se aquilo é o que me parece, é aquilo que me vou reagir. Portanto, são reações emocionais. A palavra, a linguagem, a fala, é o que nos permite inibir a emoção, gerir a interpretação e organizar o comportamento. Portanto, estamos a falar de um processo de humanização, tal como nós o conhecemos hoje em dia. Mas é tudo artificial. E é importante explicar.
a quem nos está a ver, não sei quem nos está a ver, mas o que é artificial? Artificial não é algo que não existe, ou não é algo Uhum, supérfluo. Artificial, em psicologia, significa que não é da natureza, uhum. não nasce na Terra, não estava lá antes de nós lá estarmos. É algo que foi construído por nós, através de uma soma de vários elementos, fomos construindo uma outra coisa que não existia na natureza. Daí chamarmos artificial. Aham. Então, voltamos ao autismo, certo? O que caracteriza o autismo? Vamos lá. O que é que caracteriza o autismo saudável ou o não saudável? Bom, a gente pode fazer a conexão com o que você estava explicando, né? Sim. Uhum, Então, qualquer criança até um ano e meio, é autista. Porquê que é autista? Porque tem severas dificuldades de entender-se, de ter consciência da sua existência, tem uhum, severas dificuldades, aliás, não tem qualquer habilidade de perceber o outro, de entender o outro, reconhece a mãe, mas não reconhece a pessoa mãe, e uhum. nem sequer reconhece a mãe, reconhece quem lhe dá de comida e de afeto e quem cuida dele. Portanto, é o cheiro. É um prolongamento dele, né? Exatamente, Praticamente. Uhum, exatamente. Portanto, ainda estamos ao nível hominídeo, ao nível muito uhum, biológico, em que não. Diga, Carla. exato. Não, eu acho muito interessante porque você fez todo um histórico para chegar exatamente nisso, né? Então, Foi estou assim que. fazendo o Foi. link de todo o histórico fantástico que você fez, né? Fazendo a conexão com o macaco. Adoro aquele livro do Luria Vygotsky Leontiev, né? Uhum, Que você explorou algumas temáticas desse livro, que é os símios, o homem primitivo e a criança, né? uhum, uhum. E aí você foi trazendo até chegar nesse conceito do autismo, né? Então, Neste conceito de hominização. exato. Uhum, Porque ao olhar para um bebê, nós olhamos com afeto. Não uhum, olhamos, não vamos olhar para ele e pensar, coitado do menino, do bebezinho, ele não sabe quem eu sou, não é? Não, olhamos com afeto. Nós, cientistas do comportamento, olhamos com afeto, mas também percebemos ainda das capacidades que ainda não foram construídas. Só percebemos a biologia a funcionar. sim. E a biologia equipa o bebê humano com vários padrões que estão presentes em todos os organismos humanos, que nascem com o cérebro saudável. É muito importante isto, porque há muita confusão, como a Carla deve saber, de diagnósticos como trissomia 21, autismo e hiperatividade. Já vi. Portanto, alguém com trissomia 21 ser autista e hiperativo. Trissomia 21 não desenvolveu o cérebro como um autista. Por falha genética, por acidente genético. Um, o autista tem o cérebro a funcionar como o nosso. É igual, é o cérebro original. Então, mas vem equipado com vários padrões. O padrão de sucção, nunca ninguém lhe ensinou a beber leite do seio da mãe. Uhum, Vem da biologia. E há uma outra coisa muito importante, determinante para o processo de humanização, que é o padrão fixação, de análise à contingência à própria iniciativa. O que é isto? Um palavrão, mas vamos simplificar. Olá, Carla. segundo Rita Leal, né? Segundo Rita Leal, e já Segundo Rita Leal, segundo Quintino Aires, segundo Pedro Alves, segundo Tamara Rodrigues, é isso que eu ia falar, já ressignificado, já uma releitura, né? Que eu acho Sim, incrível. Mas sim, vamos explicar, porque nem todo mundo conhece, ainda mais no Brasil. Pouco se conhece desse padrão. do padrão, exato. Uh, Vamos tentar brincar um pouco. Faça-me uma pergunta, qualquer.
Aonde você mora, Pedro? Aonde você mora, Pedro? Vai-se cansar. Se eu continuar a não responder, a Carla vai ficar chateada comigo, vai-me agradecer, vai dizer que foi belíssimo este tempo que tivemos a falar juntos e termina a nossa conversa aqui. Porquê? Porque eu não lhe respondo. Então desisto. O que é o padrão de fixação da análise à contingência à minha própria iniciativa? Contingência entenda-se à resposta à minha própria iniciativa. O bebê, biologicamente, lança iniciativas não verbais, para o mundo. Para o mundo. Para o mundo que está à volta dele. A mãe está equipadíssima para estar hipervigilante. Hipervigilante. Biologicamente, a mãe transforma-se, apaixona-se e qualquer som que venha daquele bebê, ela ouve, por muito que esteja no meio de um estádio ou no meio do Carnaval do Rio de Janeiro, ela ouve. E são estas iniciativas que a mãe, espontaneamente, não passa o processo racional. Ela, espontaneamente, se o bebê fizer a mãe espontaneamente vai e o bebê volta a repetir. Aonde reparar, o bebê volta sempre a repetir. Tem que abrir aqui um parênteses. Se o bebê estiver bem alimentado, limpo, portanto, as suas necessidades fisiológicas estiverem satisfeitas. Portanto, quando ele está bem alimentado, bem cuidado, ele lança iniciativas não verbais. Quando a mãe lhe devolve, ele volta a repetir. E volta a repetir para uma confirmação que aquilo que veio foi real ou não foi real. Então volta a repetir. E a mãe volta a repetir. E aqui estamos numa coisa chamada protodiálogo. O que é o protodiálogo? O protodiálogo é aquilo que está na base do futuro diálogo entre seres humanos, que é respeitar o ritmo do diálogo entre humanos. Ora o Pedro, ora a Carla. Ora a Carla, ora o Pedro. E quanto mais eu devolvo, me é devolvido, mais eu tenho consciência e mais me motivo a emitir iniciativas. Há bocado, eu tentei fazer assim, Carla, faça uma pergunta. E a Carla fez uma pergunta. Faça-me outra pergunta. E a Carla fez. A terceira, quarta pergunta não respondida perde a motivação para ir ao meu encontro. O que é o autismo já enquanto condição psicológica que pode adoecer gravemente aquele indivíduo? É a ausência de respostas significativas às iniciativas do bebê. O bebê vai deixando de lançar as iniciativas. Ou as iniciativas que ele vai lançando se tornam cada vez mais bizarras ao entendimento do outro. Mais imperceptíveis. Mais não lógicas. Já não são normais. Então ficamos com muita dificuldade em decifrar o nosso bebê. E quando é que podemos diagnosticar? A partir dos 2 anos de idade. 2 anos e meio, 2 anos e meio, 3. Porquê? Porque é por volta do ano e meio, 2 anos, uns mais cedo, outros mais tarde, não é uma fórmula para todos, que começa a surgir a necessidade da fala. O que é a necessidade da fala? É a mãe, já com 1 ano, de mamã, mamã. E ele vai começando a imitar. Se houver já uma relação da tal análise da contingência à minha iniciativa. Então, este mamã, este apontar, primeira ponta, mamã, mamã, bebê, bebê. Fazemos o mesmo processo de humanização que os nossos antepassados fizeram há 400 mil anos atrás. Primeiro apontamos, depois apontamos com um som que seja bem aberto e muito expressivo, para que o bebê entenda, para que mais tarde o bebê já use o som para a mãe saber o que é que ele quer.
E aqui começa o processo de humanização. O que é o autismo? É aquela criança, adolescente ou adulto, que, dependendo dos casos, não vai conquistando a relação com o outro humano para que o outro humano passe a cultura humana, a sua humanização, a este candidato a ser humano. Eu agora, como estou a ter assim várias ideias associativas, eu prefiro. Está a seguir ou até alguma dúvida que queira colocar, Carla? Essa última talvez você possa explicar um pouquinho melhor, né? Porque você deu uma resumida aí grande no Uhum. conceito, né? No Você conceito, consegue falar de novo? o conceito do autismo é uma dificuldade extrema, muito extrema, em compreender e ligar-se emocionalmente a outro ser humano. Os seres humanos não são ponto de interesse e curiosidade. E além de não serem ponto de interesse e de curiosidade, não sabem como estar em relação com eles. Os Aspergers mais funcionais, sabem estar socialmente. Aliás, há muitos casos de Aspergers funcionais em que eles eram os alunos mais bem comportados na escola primária. Tá. Eram os mais bem comportados. Não davam trabalho Porque nenhum, ficavam quietinhos. quietinhos. E sabemos que uma criança quieta é uma criança doente. Agora, É um sinal de alerta. é um sinal de alerta. Alerta vermelho. Mas como, agora estou-me a desviar, peço desculpa, mas como os professores gostam de ter uma turma bem quietinha e sossegadinha, então nada melhor do que termos uma criança sossegadinha, porque é muito bem comportada, muito bem educada. Não, muito doente. Sabemos disso, não é? Mas vamos voltar então ao autismo, não é? Vamos lá, vamos lá. Quer falar das abordagens teóricas da ciência que sustentam a sua prática com os autistas que você atende? Conta um pouquinho disso tudo. Abordagens teóricas. Temos de um lado, vamos dividir para depois podermos unir. De um lado temos a teoria sociohistórica, que foi criada, desenvolvida pela chamada Troika, não a Troika que os portugueses conhecem, mas a Troika de Vygotsky, Lev Vygotsky, Alexander Luria e Alexis Leontiev, que à época dos anos 20, anos 30, Vygotsky viveu até aos anos 30 do século XX, tiveram um trabalho imenso, quer dizer, não consigo imaginar, porque eles conseguiram fazer, eles estudaram o estado da arte, quase tudo o que foi feito em termos de comportamento humano. Este grupo de 3 pessoas, mais os seus alunos, estudaram muito, muito bem tudo o que tinha sido produzido até então. E até então tinha sido produzido, em termos de ciência psicológica, uma corrente idealista, que é a ideia, o pensamento humano é um pensamento que já nasce a priori, portanto o humano já tem a capacidade de criar a ideia, e os materialistas, que é a coisa está no concreto, está na matéria, está no corpo, portanto já está predeterminado, e basta o homem agir sobre as coisas que vai aprendendo. Portanto, havia estas duas escolas muito assimétricas. Vygotsky propõe o materialismo dialético. O que é o materialismo dialético? Ou então a teoria sociohistórica, é verificar que durante a história do ser humano aconteceram pontos de revolução que levou os humanos para outra direção. E o trabalho e a fala revolucionaram completamente o género de relações entre humanos, entre sociedades, e a transmissão da cultura para as gerações seguintes. E essa transmissão do que sabemos para a geração seguinte, e assim sucessivamente, através da escrita, através da música, da sabedoria oral, que o humano se constrói humano.
E o humano do século XX é distinto do humano do século XXI. Não em termos da sua biologia, mas em termos da sua construção psicológica. Porquê? Porque no século XX não havia internet. Éramos, Exato. éramos muito ignorantes perante o desconhecido. E éramos muito influenciados pelas pessoas ao nosso redor. Portanto, a nossa capacidade de perceber o desconhecido, o distante, estava muito mais limitada. Hoje em dia, com a internet, veja só, uma invenção humana, artificial, estamos muito mais próximos uns dos outros, há muito mais informação, mas isso não quer dizer que exista mais maturidade, mas há mais informação. E já há mais espaço para que cada indivíduo possa expressar a sua opinião. Daí o Facebook ser um palco de guerra bélico, não é? Onde as pessoas guerreiam, mas as pessoas já guerreavam, não tinham um palco comum. Já me estou a expressar, não é? Pronto. E depois Não, chegar vamos voltar e continua. Você estava falando das abordagens. Tem a essa abordagem. sócio-histórica, qual outra? Uhum. E a abordagem socio-histórica, é importante dizer isto, assume que o ser humano é social na sua origem e o desenvolvimento ontogénico, ou seja, do indivíduo, é sempre no sentido da personalidade. Ou seja, primeiro somos sociais, seres sociais, e através do processo de humanização eu torno-me eu, distinto dos outros. Distinto dos outros. A minha personalidade é construída na minha relação com os outros via escolarização, via experiência pessoal e experiência coletiva. Lá estamos nós a distinguirmos dos primatas. Os primatas, toda a sua sabedoria vem da sua própria experiência. Nos humanos, é a minha experiência mais a experiência que a Carla me contou da sua própria experiência. Que eu não vou somar à minha, vou multiplicar com a minha, porque isto não são somas, não é? A experiência da Carla, do meu amigo, etc., não são somas, não são acumulação de experiências, são generalizações de experiências. Eu começo a perceber que há infinitas possibilidades de chegar ao mesmo produto. Há inúmeros processos para chegar ao mesmo fim. Não só a minha experiência, como a experiência dos outros. Mas faltava aqui algo. Perdoem-me os mais fundamentalistas da escola socio-histórica, estou a brincar. Mas faltava algo, que é o que é que conecta um humano ao outro humano. E porque tive a sorte, e podemos chamar-lhe sorte, de há 20 anos, sim, 21 anos, conhecer um homem chamado Quintino Aires, que me deu aulas, a doutora Tâmara, professor doutor, desculpe, os títulos são importantes, e que nos ensinou e que nos interrogou, então, mas como é que é isto? Então, como é que o ser humano se relaciona com o outro? Não é socializa, é se relaciona. E aqui entra a professora Maria Rita Mendes Leal, que dedicou 7 décadas da vida a demonstrar como é que um ser humano se relaciona com o outro. Não é um processo natural, é um processo cultural, consciente. E, percebendo então qual é a porta de entrada para o processo de humanização, ficamos responsáveis pelo tratamento. Não é responsáveis pelo bom tratamento. É responsáveis em que já não podemos dizer que a hipoterapia faz muito bem aos autistas. Que os cavalos fazem muito bem aos autistas. Os cavalos. Mas o que é que um cavalo pode ensinar a uma criança autista sobre ele próprio? Não pode dar imenso prazer. Eu acredito nisso. Como andar de bicicleta, mandar um mergulho no mar. Sim, é calma, diminui a ansiedade. Mas não é tratamento. O tratamento faz pelo outro humano, através do outro humano. E o que é o tratamento? É a humanização. E a humanização faz-se através de um humano
com outro humano, um humano competente. Então voltamos a outro problema. Desculpe estar, Carla, a ir buscar coisas que eu não fazia a minha vida, que ia buscar, que é. Não, é bárbaro. Só temos 15 minutos, então eu queria mergulhar, sim, já são 6h45. Então eu quero mergulhar na questão do Então, autismo, né? então Então, se são 6h45, temos até às 10. Não. exatamente. O que é que nós vemos? Vemos, deixa-me só acabar esta ideia, porque a mim faz-me Sim, claro, faz claro, claro. muita confusão. Existem por todo o mundo associações de autistas. Não é? Então, são muitas crianças com uma condição autista e vivem ali, uns com os outros. Eu pergunto-me, se eu fosse invisual, iria pedir um invisual para me ajudar a atravessar a estrada? Como é que eu posso atravessar a estrada e ir seguro se alguém que está ao meu lado apresenta a mesma dificuldade? Portanto, apesar de sermos todos muito modernos, século XXI, integração, etc., não. Não, porque não percebemos o que é hominização do que é humanização. Nenhuma criança com condição autista aprende e desenvolve-se. Agora vivemos outra vez a Vygotsky, porque esqueci-me de dizer que Vygotsky criou a lei mais importante da ciência, que se chama a lei do duplo desenvolvimento, que é o ser humano precisa, até aos 2 anos, desenvolve para poder aprender, com a aquisição da linguagem, dentro das relações com os outros humanos, ele vai aprender para se desenvolver. O que é que isso significa? Significa que as informações, o ensino que o humano mais competente dá a uma outra criança expande-lhe a consciência do mundo. Dizendo, olha, no passado já houve pessoas que fizeram isto. Onde? Como? E no futuro, isto. A palavra permite-nos ir para o passado, pensar o futuro e planear pensar o presente e planear o futuro, permite-nos a liberdade temporal. Sem palavra ficamos presos, prisioneiros ao presente, que é o autismo. Mas agora vou-lhe dar à Carla. Isso. Vamos à cereja do bolo. Vamos. Qual delas? Tem várias pessoas que entraram aqui que são minhas alunas, né, de neuropsicopedagogia e estão ávidas para escutar um pouco de você. Como é que é esse tratamento? Que tipo de trabalho você realiza? Que nós realizamos. Isso. Sim. Ok, vamos diretamente. Não há, no tratamento do autismo, eu sei que isto é uma máxima, mas cada caso é um caso. Claro. E depende muito com que idade é que aquela pessoa vai à procura de ajuda, de tratamento. Em Portugal, os hospitais públicos têm consultas para autismo 2 vezes por ano. Muito pouco. Nada. Mais vale não fazer nada. Pronto. Então o nosso método terapêutico, para sermos assim muito, muito diretos, inclui 1, 2, 3, 4, 5, 6 consultas por semana. Porque não dá para mais. Porque se pudéssemos, seria o método cubano. É a doença mais, para mim, é a condição psicológica mais grave do ser humano, a par da esquizofrenia. E se não houver uma intervenção muito, muito consistente, muito estável no tempo, durante muito tempo, a possibilidade de recuperação ou de construção, vamos falar assim, de construção, diminui imenso. A probabilidade é muito reduzida. E então, como fazemos para as suas alunas, não é? Nós temos, para cada caso clínico, existem 4 terapeutas formados na mesma escola, segundo a mesma escola, a mesma linguagem. Todas as consultas são filmadas, todas as consultas são supervisionadas. Porque aquilo que nós vemos não é aquilo que acontece. Aprendi isso em 2009 e comecei a gravar as minhas consultas e comecei a perceber a quantidade de iniciativas que aquela criança, na altura,
lançava e que eu não ouvia e não via, porque o meu cérebro estava educado às iniciativas entre pessoas não autistas. Portanto, a Uhum, conversão da nossa maneira de percepcionar para o autismo tem que ser trabalhada por outro, não é por nós próprios. Por outro. uhum. Portanto, a supervisão é a condição sine qua non. Temos, para cada caso, dois terapeutas que só trabalham a relação dialógica, ou seja, o processo de aproximação à humanização àquela pessoa. E temos outros dois terapeutas que só trabalham em treino neuropsicológico. A atenção voluntária, controle e flexibilidade, etc, etc, etc. A Vamos Carla falar sobre isso, inclusive numa aula que o Quintino vai dar junto com o Sinapse, né? Eu já estou fazendo aí propaganda desse curso, que a gente vai treinar o controle, flexibilidade, atenção 10, desdobramento, piano, tudo isso. E é importante para quem nos ouça que tudo isso é muito. Porquê que é muito? Porque se o cérebro, como outro músculo, não for ativado, se não for aos treinos, o cérebro não tem flexibilidade para integrar nova informação. Ou se integrar, não integra de uma forma funcional, adaptativa. Portanto, sem habilitação neuropsicológica, não temos os resultados que desejamos ter. Mas sem relação terapêutica dialógica, segundo Rita Leal Quintino Aires, também não temos capacidade de fazer uma boa habilitação neuropsicológica, no meu ponto de vista. No meu ponto de vista. Mas depois acrescem aqui outras duas coisas. Acresce aqui que os pais já estão muito cansados. E os pais não têm, se os psicólogos não têm como saber humanizar um autista, muito menos os pais. Então é outra condição. É uma condição, é quase que uma regra. Supervisão parental. Tanto na dialógica quanto em treino neuropsicológico. Porque quando os pais se confrontam com os exercícios do piano, Carla, agora vou-lhe confidenciar, acham aquilo absurdo. Mas depois, quando começam a ser supervisionados, começam a entender, começamos a explicar, olha, repare, aqui houve uma inibição, olha, repare, aqui houve uma verificação, olha, repare, aqui isto. Começam a entender a lógica do instrumento, que é um mediador para chegarmos ao cérebro da criança. É um mediador. E quando eles começam a perceber isso, começam a conhecer o filho. Já não é aquele filho que o deixa impotente, que o deixa em desesperança. E há um fôlego. E não é um fôlego fantasioso. É um fôlego, um novo fôlego, portanto, uma nova esperança, baseada no trabalho, não é baseada numa promessa terapêutica. Sim. E depois existe um outro lado, que neste momento, não, há uns anos para cá, temos andado a focar muito, que é a Escola Rita Leal. O que é a Escola Rita Leal? A Escola Rita Leal é um conceito. Tornou-se um conceito a partir do momento em que o trabalho que fizemos, filmado e depois traduzido num estudo científico, foi publicado numa revista russa da Universidade de Moscou. Portanto, a partir do momento em que foi para aí, tornou-se num contributo teórico-científico. Portanto, já se tornou num conceito. Já não é o Pedro Alves, nem a Tâmara, nem a Joana, nem o António. Já é vosso, já é nosso. Nós somos agentes ativos de um conceito chamado Escola Rita Leal. Que conceito é este? Além de ser uma homenagem, mas a professora Rita, na entrevista que nos deu pouco tempo antes do seu falecimento, dizia, por favor, mudem o nome. Por favor, o quê? Mudem o nome. Porque isto já não sou eu. É tão generosa, né? Porque isto já não sou eu. Isso são vocês. Isto já não sou eu. Agora vamos chegar ao conceito. A introdução dos pares foi algo que nós, desde 2015, 2016, começámos a ver através dos vídeos, que qualquer som, movimento de crianças da mesma idade
era para ali que eles olhavam. Era para ali que eles podiam estar a olhar para a Carla, mas o corpo deles fazia assim. Então começámos a perceber, são os pares. São os pares. É através dos pares que eles melhor aprendem os conceitos do dia a dia. Pares, Práticos, coleguinha da mesma idade, da você mesma quer idade. dizer? Da mesma idade. Que é simplesmente aquela população que os deprime imenso. Que é porque é que eu não sou convidado para fazer aquilo que eles estão a fazer. Chama-se jogar à bola. Porque é que a menina não me dá a mão? Porque é que só os funcionários da escola é que me abraçam? Quando eu tanto quero ser como eles. Isto não é pensado. Isto é emocionalmente demonstrado. Então começámos a perceber os pares. E desde então temos formado crianças e adolescentes, aliás já está a acontecer a esta hora, com Vygotsky, com Rita Leal, e eles observarem o próprio comportamento na sua ajuda de humanização das crianças com quem estão a trabalhar. Portanto, também os pares, não é qualquer criança. Como podem imaginar, não pode ser uma criança muito desafeta, opositora, com muita dificuldade de entender uma instrução, com muita dificuldade em suportar as exigências do outro. Depois nós Tá, vimos. Não pode ser. tá. Porque Então senão vocês pegam duas crianças, quer dizer, vocês pegam crianças com características diferentes e trabalham junto. Uhum. São duas ou mais? É grupo? Mais. Como mais? Mais. Depende da situação. Se for uma criança com condição autista muito severa, são duas. Tá. Porque uma fica muito aflita. Está sempre um psicólogo com eles, mas nunca Sim, intervém. sim. Ah, Só vai. nunca intervém. Deixa Não, eles resolver os problemas. espontâneo. 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 Só é discutido depois de vermos no vídeo. Tá. Porque senão estamos a aumentar a ansiedade da criança, a criança não autista, e estamos a roubar a espontaneidade da relação entre humanos. Já estamos a racionalizar muito. Então é sempre uma criança que tem está no espectro com outra que não está no espectro. Que não É está no isso? espectro. É isso. E que não está no espectro, e além de não estar, tem características de personalidade em que permitem aguentar a exigência do outro. Carla, nós vivemos, a escola Rita Leal é viver com eles. Os pais, felizmente, já há muitos anos confiam tanto em nós, eles vivem connosco numa casa, com pares, psicólogos e as crianças, adolescentes. Porque depois os pais também são adolescentes. E também há pares adultos. Nós temos desde 2 anos de idade, 2 anos e meio, até 30 e tal anos. Portanto, temos os pares, e os pares na adolescência e na idade adulta trazem ao de cima aquilo que a sociedade não quer ver, que é a sexualidade. E veja só a importância que é. Temos uma par adolescente que tem a consciência de que aquele adolescente sente por ela uma atração natural e direta. Onde é que nós já vimos isto? Só que ela tem o trabalho de dizer, de trabalhar, eu sou amiga. Podes gostar de mim, mas eu sou tua amiga. Portanto, o saber distinguir, o saber travar o impulso, o saber estar com uma rapariga, sexo oposto, não é? Sem constrangimentos e saber agradar à rapariga é algo que se trabalha. Porque um abraço, eles não medem a força. Eles não estão treinados a abraçar ninguém. Então, um abraço carinhoso pode significar um sufoco no pescoço, como já aconteceu. E é necessário, claro, né? E é necessário que esta adolescente tenha capacidade
de personalidade, dizer, para, estás-me a aleijar, isso não se faz entre amigos. Uhum. E é isto. Não é isto. É isto e outras coisas. Mas se isto não existir no tratamento, Pedro, eu vou ter que te convidar para uma outra entrevista falando sobre a clínica dos pares, porque assim é algo inédito, ao meu ver, não é algo tão assim utilizado. E assim, tudo que eu estou escutando, eu estou achando muito interessante. Tudo isso que você está trazendo, infelizmente já são 7 horas aqui, né? Portanto, para vocês 10, né? Por isso que você brincou. E o que eu queria era que você desse uma amarrada, porque você fez toda uma história, né? Você trouxe dados da história, você falou do processo de hominização, depois você trouxe a questão do autismo, você trouxe um pouco, uma pincelada do trabalho, que a gente vai precisar aprofundar em outra live, que já tem enche. pedidos aqui, inclusive. Então eu queria que você fizesse uma amarrada. Assim, a gente tem 2 minutos para você fazer uma amarrada assim de tudo isso, do processo de hominização com a clínica dos pares, Carla, com o em autismo. Portugal, Portugal, barrada significa uma coisa muito específica. O que é que significa no Brasil? Um resumo. Resumo, Ah, uma amarrada. uma- Se fizesse assim, não é nem só um resumo, é um resumo conclusivo, assim, né? Para a gente poder encerrar esta live. Vão ter outras, já fica o ok. convite. Provavelmente agora em março a gente está com a agenda cheia, mas para abril já fica o convite. Então, vou fazer uma amarrada a Pedro, com o significado português da amarrada. Na minha opinião, aquele psicólogo que não se sabe relacionar com autistas terapeuticamente não se sabe relacionar com adolescentes e adultos não autistas. Porquê? Porque é através do autismo que nós aprendemos a calarmos-nos. A nossa opinião pessoal não conta para nada. Conta. Mas o que conta mais é a escuta, é a atenção. E é aquilo que eu não estava à espera, que é diferente de mim, muito diferente de mim. E o autismo educou-me enquanto psicólogo. É uma amarrada. É bonito, foi profundo. Eu acho que isso é uma amarrada. Uma amarrada. Praticamente Uma amarrada. te humanizou, né? Eu percebo. Então, assim, isso sintetiza bem, né? Todo a história que você traz, né? E você fala essa questão desse trabalho, né? Tão espontâneo, tão volta às origens, né? Uhum. E ao mesmo tempo estamos a ver e observar em direto a construção das capacidades que nós achamos que são naturais, mas que não têm nada natural. A capacidade de pensar, de ter curiosidade de perguntar ao outro. Eu tenho uma relação muito longa com um adolescente em que nós brincamos hoje em dia. Ele chegou à clínica sem fala, etc. Hoje em dia tem 14 anos, 15. Então, ainda ontem brincávamos às perguntas, que é, agora vou dizer o nome ao acaso, Chico, tens 10 perguntas para me fazer sobre mim. E tudo o que não são perguntas sobre mim, eu digo, essa não conta. É o treino pela curiosidade, não é? Mas não são as 10 perguntas de forma automática. Eu tenho que gostar que ele me faça perguntas. Não é só, não é um programa, não é um plano, não é uma coisa. Agora faça 10 perguntas. Agora, com o autismo, é maravilha, é um milagre da construção do cérebro. Quer dizer, para mim é tão.
como há 11 anos trabalho foi quem me educou a escutar, foi quem me educou a ficar à espera e não forçar numa conversa com um adulto, terapeuticamente falando, algo que eu acho que é mais importante. Não, ficar à espera do que outra pessoa acha mais importante. Nem que não seja o desconforto de não saber como iniciar uma conversa. Se eu antecipo, estou ao lado do alvo terapêutico. Ops, até me caiu, até me caiu o fone. Olha, eu estou aqui hipnotizada, Pedro. Já passou o tempo, mas eu fico hipnotizada. Foi realmente excepcional. As pessoas estão te agradecendo muito. Eu agradeço aqui a audiência. Eu percebo que tem muita gente aqui também da sua audiência de Portugal. Sejam bem-vindos Portugal, ao Prêmio Portugal. Live. É isso aí. E a gente fica de marcar um novo dia para falar a respeito dos instrumentos, né, que você utiliza de trabalho, como que é essa, porque são 4 vezes por semana praticamente, ou que você atende, Quatro, do que eu entendi, com 2 vezes quatro, com 4 terapeutas diferentes. Porquê? Porquê? por quê? Isso. Porque temos a hipótese de que eu não quero que aquela criança dependa de mim. Eu não quero que aquela criança se ajuste a mim. Eu quero que aquela criança se ajuste, quanto mais, melhor. Porque mais hipóteses tem de generalização. Sim. Eu trabalho com a Tâmara. Eu e a Tâmara não fazemos o mesmo trabalho, mas trabalhamos para o mesmo produto. E é importante que aquela criança, adolescente ou adulto tenha contacto direto, íntimo, com o máximo de pessoas diferentes que sabem o que é que estão a fazer. Sim. Nós estamos a Faz falar, sentido. nós estamos a falar do tratamento de uma doença muito grave, que mata. Não mata a biologia, mata a felicidade. Aliás, nem mata, não permite. Não permite. Portanto, se não corremos atrás do tempo, se não disponibilizamos as ferramentas possíveis, racionalmente possíveis, não vale a pena. Não vale a pena. 2 consultas, Carla, desculpe, 2 consultas no público. Imagino que eu espanto-me, eu fico espantado porque é que as pessoas não se espantam. Porque se fosse um parente oncológico em que dissessem tem 2 sessões de quimioterapia, 6 em 6 meses, eu queria que é que as pessoas diziam. Isso é impossível. Então, como é que... Mas, como o autismo ainda é muito confundido com a ciência da biologia e com a ciência da deficiência, estamos nisto. Vamos deixar isso para pensar, né? Eu Sim. acho que muitas pessoas assistem essa live, tem médicos, né? Tem terapeutas de todas as áreas. Acho que fica para pensar, né? E o quanto. Acho que você trouxe bastante questões aí importantes que não são padrão de atendimento, mas que são algo muito coerente, muito lógico e que põe para pensar, né? Põe para pensar. Pedro, eu quero te agradecer muitíssimo e eu quero muito que a gente consiga marcar uma próxima vez, onde a gente consiga se aprofundar um pouquinho mais nessa observação dos vídeos que vocês Ótimo, fazem. ótimo, É ótimo, uma leitura de vocês, profissionais, dos vídeos que vocês fazem, né? ótimo. E como que vocês modificam as estratégias de vocês ao observarem os vídeos. Eu acho que isso pode ser o pulo do gato. E eu acho que pode ser muito interessante. Tanto observamos como percebemos quantas vezes é que aquela criança olhou com aquele olhar perante aquele tom, quantas vezes é que modificou o comportamento perante o uso do nome dele. Portanto, isto é um trabalho da Escola Rita Leal, em que eu e a equipa com que trabalho somos agentes ativos. A Escola Rita Leal já é vossa. Já é um conceito. Pedro, eu gostaria de te convidar Ah, para, inclusive, para dar um uma outra curso. altura.
Sim. Vamos, fora a nossa live, eu também gostaria de te convidar aí no futuro próximo para a gente fazer um curso a respeito disso. Ok. Não sei, a abertura de vocês como fala, abrir essa técnica mais, além dos muros escola, Rita Leal, Coimbra, né? Mas vamos pensar Uhum. nisso, tá? Sim. Não deves-te lembrar de Carla da primeira vez que falámos sobre este live, eu dizer-te que tenho muitas reservas na exposição, etc. Mas sim, mas correu bem, aliás, até ultrapassei o tempo. Claro, olha, já estamos aqui 7h10, 10h10 para você. Então, assim, agora eu vou fechar, vou encerrar a Muito live. obrigado, Essa live Carla. está gravada, então você depois eu posso até te passar o link para você passar para Ok. as pessoas que você queira, mas também pede para as pessoas seguirem a gente no Brain Alive. A Uhum. gente faz entrevistas todas as quintas, de temas que são aí da ordem. Do desenvolvimento humano, enfim, da neuropsicologia, da psicologia, a gente está sempre trazendo, fora que a gente tem conteúdo diário. Agora nós estamos falando sobre o sono e a privação do sono relacionado aos sentidos. Então, sigam-nos, né? Eu acho que vai ser é uma troca, é sempre uma boa troca. Muito obrigada, Pedro. Está todo mundo aqui falando. Pedro, excelente, muito obrigada. Volte, vamos abordar esse tema. Muitos parabéns do início ao fim. Excelente, Pedro. Um abraço, fantástico. Falta a segunda parte. Então, vamos fazer uma nova live aí no futuro próximo. Depois a gente vê nossas agendas. E, quem sabe, um curso também que a gente possa conhecer um pouquinho mais da escola Rita O- Leal, que eu acho que Obrigado, é Carla. incrível. Obrigado, Carla. É a primeira vez que eu ouso expor-me. Porque geralmente peço sempre Puxa aos vida, meus então é uma colegas. honra. Então Muito é uma obrigado. honra. Muito obrigada, Pedro. Obrigada pela confiança, por se expor aqui com a gente no Brain Alive. Um beijo carinhoso, uma boa noite para todos vocês. Muito obrigada pela audiência e muito obrigada, Pedro. Um beijo Obrigado, eu, carinhoso Carla. para aí Beijinhos, até todos. já. Até breve. Até breve. Tchau, tchau.